Boa tarde, gente linda, boa noite, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Irine Cardoso Ciroenes, eu sou runóloga, aluna do Círculo de Brigante e já começo a minha fala agradecendo muito ao meu querido mestre Cláudio Ramos e à minha querida mestra Patrícia Ramos pela confiança de me convidar para vir aqui falar com vocês hoje para esse bate-papo sobre o povo nobre que são os elfos em suas diversas subdivisões, tão conhecidos pela sua presença em diversas obras de ficção, em diversos contos de fada e desconhecidos ao mesmo tempo, que lógico houveram muitas distorções em todo esse processo. Então, os elfos são seres da cultura nórdica. Algumas pessoas os chamam, e eu não gosto muito dessa nomenclatura, de deuses menores, e estão extremamente ligados à natureza, aos 4 elementos, ar, fogo, água e terra. Cada um deles, cada uma dessas tribos de elfos, com suas particularidades. Os elfos habitam principalmente 2 reinos de Yggdrasil. Para quem não conhece, na cultura nórdica, existem 9 reinos principais que se espalham em uma árvore conhecida como Árvore dos Mundos. Quem tem algum conhecimento de Cabala pode fazer uma associação entre Yggdrasil e a Árvore da Vida. E os elfos habitam 2 desses 9 mundos, que são Liosalfenheim e Svartalfheim. Calma que ninguém precisa decorar esses nomes. Existem 2 divindades que são consideradas o rei e a rainha, que são, o rei e a rainha dos elfos. O rei é o deus Frey, que é um deus Vanir, extremamente associado à fertilidade, à prosperidade, à paz, muito ligado à magia, como a maior parte dos Vanires são, e um deus de encantadora beleza. A rainha é a deusa Suna, que é uma deusa solar, também ligada à prosperidade, à fertilidade, muito associada à beleza, e que são os grandes regentes desse povo tão nobre que são os elfos. A principal divisão, e é uma divisão bastante complicada, entre os elfos seriam os elfos claros, os elfos de luz, os Liosalfar ou Alfar, e os elfos escuros, os elfos negros, os Svartalfar. De novo, ninguém precisa decorar esses nomes. Os Liosalfar habitam o reino de Liosalfenheim, que seria um reino mais conectado a uma energia mais sutil, a criatividade, as peças de arte, a tudo que é singelo, que é delicado. Então, normalmente, são esses os elfos que a gente vê mais representados nas obras de ficção, com aquela postura bem serena, bem altiva, vestindo roupas de cor clara, bem sábios. Esses são os elfos de luz. Do outro lado, os elfos negros, eles costumam ter uma aparência mais assustadora, mais embrutecida, usam roupas, são representados com vestes mais escuras, têm uma personalidade mais arisca, não são muito afeitos a contatos com seres humanos, costumam aparecer mais na parte da noite e, naturalmente, por habitarem o reino de Svartalfar, que é um reino considerado de submundo, um mundo inferior, eles não são nada afeitos à luz. E nesse ponto, quem conhece mais da cultura nórdica deve estar perguntando, mas eles também são regidos por Frey e Suna, que são deuses considerados extremamente conectados à luz, deuses solares? Sim, eles são. Porque para os nórdicos não existe essa polaridade de positivo, negativo, luz e sombras. Tudo é complementar. E o Deus que rege a luz certamente vai ter influência na escuridão. Por isso que
os deuses Frey e Suna regem todos os elfos. Os elfos da luz, você pode ver que eles vão estar mais associados a atividades como música, dança. Eles vão ser de uma aproximação mais fácil, entre muitas aspas, calma nessa ansiedade, mas eles gostam de inteligência, eles gostam de conversar, você já começa a agradá-los com cristais brilhantes, com ervas aromáticas, com alguma coisa feita de algum derivado do leite, pode ser um creme, pode ser manteiga, pode ser um queijo. Enquanto que os elfos negros, eles realmente não vão ser muito simpáticos aos seres humanos. Então, se chamar um elfo negro para conversar, um elfo da escuridão, normalmente ele vai te ignorar. Você pode cair nas graças dele, você pode oferecer pedras semi-preciosas, você pode oferecer metais, porque eles são os grandes guardiões da riqueza do interior da terra. Pode oferecer carne, e aí esse é um ponto muito interessante. Quando a gente começa a pesquisar sobre os elfos, a gente vê muita gente falando: ai, elfos são lindos, delicados, eles gostam de doces, você pode oferecer balas para eles e eles vão ficar felizes e vão te ajudar. Você pode oferecer balas e doces para os elfos, porque bala, doce é gostoso. Eles não conhecem, eles vão comer, eles vão falar, isso é interessante. Só que isso não é o tradicional. Gente, vamos pensar na cultura nórdica. A gente está falando de países que passam a maior parte do ano na escuridão. A gente está falando de povos extremamente pragmáticos que precisam sobreviver a condições extremas. Não era comum a feitura de doces e coisinhas delicadas. E nem essa é a imagem mais tradicional dos elfos. Essa subdivisão entre elfos claros e elfos escuros é uma coisa muito mais moderna. A gente vai ver em compilações mais novas, entre muitas aspas, lógico, dos mitos nórdicos. Porque quando você vai olhar lá atrás, esses elfos são os seres da natureza mais primitivos e ao mesmo tempo mais próximos da humanidade, que acompanhavam Deus Frey na caçada selvagem, recolhendo espíritos errantes para garantir que houvesse paz no período de inverno, no período mais complicado, mais difícil para a humanidade. Então, de cara, a gente vai precisar cortar essa imagem dos elfos fofinhos dançando na floresta. Não existe? Claro que existe. Todo mundo gosta de festa. Os nórdicos, especialmente, são conhecidos pelas festas, pela comida, pela bebida. Então, sim, isso agrada tanto os deuses do norte como os povos encantados do norte. Mas essa figurinha meiga, doce, frágil, a gente coloca bem em segundo plano, a gente fica bem reticente de se referir assim, porque não, são caçadores. Então, qual é a oferenda tradicional para qualquer elfo, seja da luz ou da escuridão? Carne, carne de caça. Para você agradar os elfos, para você pedir para sua casa ser protegida, para sua colheita ser farta, para que seus inimigos não te encontrem ou para que você tenha força para enfrentá-los, para que a natureza seja favorável a você, você joga carne crua em cima do seu telhado para os elfos. Ou seja, vocês cortam a imagem dos elfos bonitinhos do Papai Noel agora e começam a imaginar verdadeiros predadores arrancando pedaços de carne com os dentes. Está mais próximo da imagem verdadeira dos elfos. Então, eles são maus, eles são terríveis, eles são assustadores? Não. Eles são seres da natureza. Infelizmente, a gente sabe que a humanidade se afastou muito da natureza nos últimos séculos. E, consequentemente, a paciência deles com a gente não são só os elfos negros, gente. Os elfos de luz também vão ter alguma reticência de se conectar com a humanidade. Então, precisa de paciência, precisa de tempo. Precisa lembrar que eles são um povo extremamente nobre,
que não mente jamais, como é comum dos seres encantados, e que para trabalhar com eles você vai ter que chegar com respeito e vai ter que provar o seu valor, tá? Isso não é fácil. Elfos gostam de conhecimento. Todos os elfos gostam do que é belo, e a gente está falando aqui de harmonia, de coisas feitas com capricho. Então, sim, os mitos que são até mais medievais, mas nem tanto, dos elfos ajudando os sapateiros a concluir suas encomendas, eles falam de uma prática real. Eles ajudam na prosperidade, eles trazem riqueza, eles trazem boas colheitas, mas precisa ter uma interação, precisa ter uma demonstração de valor e muito respeito nesse contato. Você pode oferecer as mesmas coisas, independente dos elfos que você vai buscar. Se você é um artesão, se você trabalha com as mãos, se você pega o bruto e transforma em algo mais harmônico, naturalmente a sua afinidade maior vai ser com os elfos chamados de elfos negros. Se você trabalha no plano das ideias, se você trabalha com a mente, se você é um artista, naturalmente você vai ter uma afinidade maior com os elfos chamados elfos da luz, elfos claros. Mas todos eles são o mesmo povo, nascido dos vermes que roíam a carcaça do grande gigante Ymir. Acabei com todo o romantismo sobre os elfos agora. Pois é, eles são uma força extremamente visceral e criaturas capazes de transformações fantásticas. Nem por isso delicados e fofinhos. A gente ainda tem mais uma conexão com os elfos, porque segundo a cultura nórdica, toda a família, todo o clã tem um ancestral élfico, um Darkalfar, que seria um grande guardião da família, seria um grande protetor, aquela imagem do elfo bem envelhecido, com vestes de mago, que aparece em grutas, que aparece no final da tarde. Esse é o Darkalfar. E ele protege principalmente a tradição. Ele protege o seu clã, a sua família, e não é afeito a mudanças. Então você pode recorrer a ele sempre que você quiser o bem da sua família e sempre que você quiser aprender sobre a sua história. Assim como as mulheres elfas, além da beleza que é muito destacada, também são bastante conhecidas pela interação com homens que ela considera dignos, que elas considerem dignos, que podem até vir a gerar crianças de incomparável beleza, sabedoria, poder. Então toda essa conexão que é tão comum ao povo férico, a gente também encontra nos elfos. Nunca ofenda um elfo, vocês devem ter ouvido isso algumas vezes hoje sobre as fadas, eu vou ratificar sobre os elfos, porque se tinha uma coisa que os nórdicos tinham medo, é de desagradar um elfo, porque eles são certeiros em suas defesas, em seus contra-ataques, e o golpe de um elfo sempre dói. Então, muito respeito, muito cuidado, muito tato nessa interação. Embora vocês, uma vez que tenham estabelecido essa conexão, podem contar com eles para tudo que envolve criatividade, artesanato, construção, transformação, cura, especialmente porque eles são extremamente ligados à cura, e vale muito a pena conhecer mais sobre esse povo tão fantástico e tão sábio, os grandes guardiões da natureza, os grandes guardiões da nossa terra. Tendo respeito, agindo com amor, costuma dar certo. Só não vai tentar impor ordens a um elfo, que o resultado não vai ser bacana. Mas isso vocês já estão carecas de saber. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem no Instagram.
no Facebook, que eu vou ficar feliz em responder. Beijos!